Bom dia a todos, bom dia a todas. Começamos hoje o segundo dia do quarto encontro da canção e temos a satisfação de abrir a nossa série de rodas de conversas com os professores Luiz Antônio Simas e José Amálio Pinheiro. E antes de passar as devidas apresentações, eu gostaria de dizer qual é a proposta, deste momento. Eu farei uma breve apresentação dos nossos convidados. Logo depois, cada um deles terá aproximadamente 10 minutos para uma exposição sobre o tema. Em seguida, a gente vai passar o papo, já que se trata, de uma roda de conversas. Aqueles que desejarem solicitar o certificado, isso é importante, devem preencher o formulário, que vai estar aí no chat, que vai ser postado pela equipe, nos comentários. E a gente está pedindo atenção à escrita correta do nome e do e-mail, porque esse processo de elaboração do certificado ele é automatizado. Então, vamos começar nosso dia hoje. Eu vou apresentar primeiramente o professor José Amálio Pinheiro. José Amálio Pinheiro é poeta, tradutor e professor na pós-graduação em Comunicação e Semiótica da PUC São Paulo. Coordena o grupo de pesquisa Barroco e Mestiçagem, onde se investigam as relações entre as áreas de literatura, comunicação e cultura na América Latina, ao mesmo tempo em que se experimentam modos de conhecimento não dualistas para o continente. Desenvolve pesquisas sobre as relações entre a memória cultural, as artes e as ciências não clássicas, com ênfase nas conexões e ramificações entre voz, poema, corpo, séries culturais e paisagem urbana, que se desdobram aquém das dicotomias entre sociedade e natureza. É autor dos livros Aquém da Identidade da Oposição, Formas na Cultura Mestiça, América Latina, Barroco, Cidade e Jornal, e o livro de poemas Tempo Solto, dentre outros. Bem-vindo, professor José Amálio Pinheiro. Obrigado, hein? Muito bem, aqui estamos. Passo agora a apresentar o professor Luiz Antônio Simas. Luiz Antônio Simas é professor, historiador, escritor e compositor popular. Trabalhou como consultor no processo de criação do novo Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. Tem 20 livros e mais de uma centena de artigos e textos publicados em jornais e revistas sobre a cultura popular brasileira. Ganhou em 2016 o Prêmio Jabuti de Livro de Não Ficção do Ano pelo Dicionário da História Social do Samba, escrito em parceria com Ney Lopes. É jurado, desde 2013, do Estandarte de Ouro, maior premiação do Carnaval do Rio de Janeiro. É autor de Fogo no Mato, A Ciência Encantada das Macumbas, Almanaque Brasilidades, o Inventário das Culturas Populares do Brasil, Corpo Encantado das Ruas, que é finalista do Prêmio Jabuti 2020, bom, dentre outros. Bom dia, professor Luiz Antônio Simas. Bom dia, Ricardo. Bom dia, professor Amálio. É um prazer estar aqui para a gente conversar. Valeu, obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso. Então, de acordo com essa dinâmica que foi apresentada, então eu passo a palavra ao professor José Amálio para ele ter seus aproximadamente 10 minutos para poder discorrer sobre o tema e para a gente começar, então, a nossa conversa, o nosso bate-papo. É com você, professor José Amálio Pinheiro. Muito bem, muito obrigado. Agradeço muito o convite. E é um prazer estar aqui com você, Simas, para este diálogo. Bom, eu não sou historiador, nem especialista em samba e nem músico. As coisas poucas que eu vou falar têm que ver com aproximadamente 20 anos que eu morei no Rio de Janeiro e que me favoreceu participar do ambiente do samba por causa dos amigos que eu tinha, que me levavam sempre aos ensaios das escolas e eu praticamente quase que me transferi para aqueles bairros de samba nessa época. Depois tive que sair do Rio e por motivos pessoais. Então, vou ver se aproveito esses 10 minutos de algum modo, não é? Então,
Eu vou falar principalmente da minha experiência, que talvez depois tenha sido aprofundada pelo que eu pesquisei. O que imediatamente me foi causando cada vez mais assombro na convivência com o samba é o quanto os ritmos estão relacionados ao corpo e ao ambiente ao mesmo tempo, não é uma coisa separada. Então, dessa maneira, há uma integração entre corpo, ritmo e ambiente que as ciências tradicionais não poderiam conseguir compreender nem suportar, para falar de maneira mais séria. Não é? Então, eu selecionei, por exemplo, aqui uma frase da Cláudia Ayub, que é filha da Piná, onde ela diz o seguinte: nenhum som gravado pode capturar o efeito dos tambores. Não se consegue reproduzir fielmente a vibração que literalmente toca sua pele e seu peito, gerando um conforto agressivo, um som que altera o ritmo do seu sangue e o pulsar do coração. Então, estes ritmos se comunicam com o corpo e, ao mesmo tempo, eles pertencem à paisagem cultural, especialmente a paisagem sonora, mas também a paisagem cromática, tátil, olfativa dos ambientes do samba. Isso quer dizer que o bairro transfere corpúsculos rítmicos que pertencem ao ambiente para o corpo das pessoas. Eu lembro sempre num show que eu fui assistir do Paulinho da Viola, de algo muito interessante que ele disse. Ele disse, no meio das músicas que cantava, que tinha que ser considerado também como muito importante todos os que não estavam ali, porque aqueles sambas que ele fazia, apesar dele vir a ser conhecido e dele dizer o nome dos compositores, havia muita gente anônima que pertencia ao mundo do samba e ao ambiente onde se localizam as quadras de samba e que também eram os autores anônimos. Isso quer dizer que há uma mediação muito complexa entre o corpo e o ambiente. Não há esta separação. Isto é importante, isto é muito importante, na minha opinião, porque dos problemas maiores da chamada ciência clássica é a separação ou separabilidade. Ou seja, você escolhe um objeto, o isola da realidade e ele perde, assim, os processos relacionados com o ambiente. E como essa mesma ciência ela tendeu a separar mente e corpo, evidentemente que o corpo e o ambiente ficam diminuídos diante da importância de um objeto isolado. É o oposto total que acontece nos ambientes do samba, que vieram se desenvolvendo através de múltiplas conexões acionadas por todo o povo negro que veio para o Brasil, não é? E desencadeou uma capacidade de relacionar coisas. Então, tinha o pessoal do Reduto Baiano, que se localizou na chamada Pequena África, não é? Como os historiadores todos já mostraram. Não é? Tinham os chorões, os grandes compositores, como Donga, Pixinguinha, João da Baiana, e todos esses, tinha a capoeira, a umbanda, o candomblé. Tudo isso foi aumentando a riqueza das regiões rítmico-musicais
e fazendo com que um samba fosse uma arte extraordinária de expansão, que, enfrentando dificuldades enormes, tendo em vista os regimes totalitários, porque passamos e em que estamos. Não é verdade? Já atingi os 10 minutos? Você me controla aí, hein, rapaz? Pode ficar tranquilo, professor, eu dou notícia. Sim, então, uma outra coisa que é característica do samba, e ele transmitiu esta capacidade a outros ritmos com os quais ele incorpora e com os quais troca informações, não é? De maneira variada e em graus variados, não é? Nem precisamos falar de bossa nova, tropicália, samba rock. É um território extensíssimo esse, não é? E que sai do Rio de Janeiro, passa pela Bahia, vai para o Nordeste, São Paulo, até Rio Grande do Sul, não é? Então, esta tendência enorme do samba, ela tem que ver com um modo de constituição do conhecimento que não depende apenas de conteúdos reconhecíveis. E as ciências clássicas, aquelas que se montaram dentro do horizonte eurocêntrico, elas são ciências que privilegiam sempre um sentido, ou seja, um lugar profundo de conhecimento decorrente apenas do uso da mente. E como ritmos como o samba têm uma espécie de pensamento do corpo, podemos dizer, o que não exclui de maneira nenhuma o uso da mente, já que agora se passa a falar de corpo-mente, e não da separabilidade entre mente e corpo, e não da separabilidade entre corpo e ambiente. Já que, visto desta maneira, existe uma troca constante entre corpo e mente e uma troca constante entre as partículas do ambiente e aquelas partículas que aparecem nos ritmos e, inclusive, nas vozes e nas letras das músicas. É claro que, sendo este ritmo nosso constituído com esses ingredientes altamente desviantes, ainda que populares, altamente complexos, a cultura tradicional não poderia suportá-lo. Inclusive uma cultura tradicional que, mal instituída a República, passou a considerar tudo o que não fosse identificado de modo racional como produção, digamos, selvagem, produção de corpos selvagens, que devia ser extirpada. Não é à toa que logo depois, pouco tempo depois da República instituída, começaram a perseguir os redutos do samba, inclusive queimando-os e expulsando o pessoal todo dali. Então, é isso que eu tinha para começar a dizer. Obrigado, professor José Amálio. Foi pontualíssimo. 10 minutos agora. Bom, então agora passa a palavra ao professor Luiz Antônio Silva. Obrigado, Ricardo. Agradeço o convite para participar aqui, a professora Regina, que me convidou. O prazer de estar aqui compartilhando essas ideias com o professor Amálio. E é muito complicado, porque o samba é vastíssimo, né? O samba é o fato social completo, né? Então, no fim das contas, a gente pode falar de qualquer coisa a respeito do Brasil, enfim, a partir desse complexo cultural fascinante que é o samba.
E escolher um recorte, né, nesses 10 minutos é meio complicado demais, mas eu vou pegar um recorte que eu acho que é muito marcado na minha vida pelo contato que eu tive, que eu tenho com Ney Lopes, né? Você citou o Dicionário da História Social do Samba, que foi um trabalho que foi feito ao longo de 7 anos, uma parceria minha com o Ney Lopes. Nós vamos lançar um livro agora em dezembro, de novo, chamado Filosofias Africanas, uma Introdução. E eu costumo dizer que nessa brincadeira do samba eu sou cambono do Ney Lopes, que é uma entidade, né? Porque o Ney, ele é o sambista completo. O Ney é aquele que tem a reflexão sobre o samba, ele é um grande compositor do samba, ele produz muita coisa sobre o samba. E tem uma coisa que o Ney fala, né, um mestre fala, que eu acho muito relevante. É pensar o samba a partir das sociabilidades que ele é capaz de construir. E aí eu me recordo muito de um professor que era uma figura gentilíssima, infelizmente prematuramente falecido, Roberto M. Moura, e do belíssimo trabalho de doutorado dele, que foi publicado em livro com o título de No Princípio Era a Roda. E o Roberto Moura fala uma coisa ali que é brilhante de tão óbvia, né? Porque ele vira-se e diz uma coisa: não foi o samba que deu origem à roda, foi a roda que deu origem ao samba. O samba é filho da roda, o samba é filho do encontro. E nessa dimensão, eu gosto muito de ressaltar que a gente pode pensar a cultura do samba a partir de algumas reflexões que são necessárias sobre as culturas das diásporas africanas que vêm para o Brasil. E por que é que eu estou dizendo isso? Porque toda diáspora é um fenômeno de desagregação, toda diáspora é um fenômeno de quebra de identidade, toda diáspora é um fenômeno de quebra de laço de proteção social. A diáspora desarticula. A diáspora, no fim das contas, é um fenômeno de morte física e é um fenômeno de morte simbólica. Agora, existe um detalhe aí que me parece que é crucial. Se toda diáspora opera na dimensão da fragmentação, da perda de identidade, do comunicídio, o assassinato da ideia de comunidade, toda a cultura de diáspora se fundamenta na reinvenção de tudo isso. Então, as culturas diaspóricas, elas são eminentemente comunitárias. Elas inventam as sociabilidades que foram dilaceradas pela experiência do tumbeiro, pela experiência do sequestro. E se a gente começa a pensar no que é a cultura de diáspora, pelo menos na minha cidade, no Rio de Janeiro, todos os elementos da cultura afro-carioca são fundamentalmente vinculados à ideia da comunidade. É a malta de capoeira, é a roda de samba, é o cordão carnavalesco, são as escolas de samba, são os terreiros de umbanda, de candomblé, do omolocô. Então, o samba se fundamenta numa dimensão que é a dimensão da reconstrução dos laços comunitários que foram dilacerados pela experiência sinistra do sequestro. Quando Capinã escreve, por exemplo, a letra de Yayamacemba, que Roberto Mendes musica maravilhosamente, que noite mais funda calunga no porão do navio negreiro, que viagem mais longa candonga, é fundamentalmente a história do samba. Porque, no fim das contas, é o samba falando. O samba como um elemento poderoso de reconstrução de laço comunitário. O samba como um elemento poderoso de reconstrução de sociabilidade, de rede de proteção social. E mais do que isso, o samba como um construtor incessante de terreiro. E aí eu gostaria de recorrer a um conceito que eu trabalho no Fogo no Mato com o Luiz Rufino, que é o de terreirização. É tentando pensar a cultura do samba de dentro, né? E quando eu falo em terreiro, eu não falo no terreiro como o espaço da fixidez da prática religiosa. O terreiro pode ser isso, né? Um terreiro de candomblé, você escolhe um lugar, planta o axé e o terreiro vai funcionar ali. Um terreiro de umbanda, você escolhe um lugar, você dá comida à tronqueira,
né? Você oferece o padê de Exu, consagra aquele espaço e é o terreiro. Mas eu estou falando de terreiro numa expressão mais ampla. Eu estou falando de terreiro como o espaço praticado pela dimensão de encantamento da experiência do ser no mundo. Porque o terreiro é isso, é um espaço praticado na dimensão do encantamento da experiência do ser no mundo. A esquina da minha casa é um território funcional. Mas no momento em que uma roda de samba começa, em que os corpos transitam para a dimensão da plenitude que o samba traz, esse território funcional foi terreirizado. A Marquês de Sapucaí é um território funcional. Mas no momento em que uma escola de samba dobra o cotovelo da pista, o cavaco dá o acorde, o repique chama, a bateria vem e os corpos desfilam, aquele território funcional foi terreirizado. O samba faz parte do complexo mais amplo das culturas comunitárias de terreiro. A formação do samba no Rio de Janeiro, ela está absolutamente fundamentada a isso. E é por isso que o Moura é genial quando ele diz: a roda não existe por causa do samba, o samba é que existe por causa da roda. A roda pensada na dimensão do encontro, a roda pensada na dimensão da reconstrução das sociabilidades dilaceradas, a roda pensada na dimensão da contação de história, a roda pensada como o espaço em que os corpos, domados na lógica medonha do trabalho, se deslocam, transitam para a experiência de protagonismo do ser no mundo através da beleza. E o samba dialoga intensamente com a ideia da beleza. Essa questão é muito presente na história do samba. E, ao mesmo tempo, o samba é um elemento de conexão entre as sonoridades que vêm do Congo e aquelas que são redefinidas incessantemente no Brasil a partir de uma série de cruzamentos, né? Eu gosto muito de pensar a própria diáspora e, consequentemente, o samba a partir de um ponto de macumba carioca, de Omolocô, né, que é um ponto cantado nas rodas de caboclo. E o que se diz é que quem canta esse ponto é Oxóssi, né? É um ponto muito bonito que é cantado assim: atravessei o Maranado, fui por cima de 2 barris, só para ver a Juremeira e os caboclos do Brasil. Atravessei o Maraná, fui por cima de 2 barris, só para ver a Juremeira e os caboclos do Brasil. Atravessei o Maranado por cima de 2 barril. Um barril é o lado de lá do Atlântico, um barril é o lado de cá do Atlântico. O samba é fundamentalmente essa grande espiritualidade que atravessa o Maranado por cima de 2 barris. Que sai de lá, que chega aqui, que se redefine e que se coloca na dimensão da disponibilidade do encanto, que é a disponibilidade para ver a Juremeira e os caboclos do Brasil. Então, me parece que quando a gente pensa no samba, essa dimensão comunitária, essa dimensão terreirizante, essa dimensão que aponta para a soberania do corpo, e um corpo, como o professor Amário falou, que não nega evidentemente a mente, porque é o ser integral, né? É o ser conectado, é o amálgama que está acontecendo ali entre tudo. O samba proporciona essa experiência coletiva. E aí nós vamos ver que a história do samba, ela é a história de uma grande aventura de reconstrução da vida no precário. Ela é uma grande história que não passa apenas pela música que você toca, pelo tambor que você bate. Ela passa pela comida que você come.
ela passa pela roupa que você veste, ela passa pela relação que você tem com a ancestralidade, ela passa pela relação que você tem com o ambiente, ela passa pela maneira como você celebra a vida, como você lamenta e festeja os seus mortos. O samba, portanto, adquire uma dimensão de experiência, de construção civilizatória que opera na radicalidade do ser no mundo. E o samba, me parece, por isso ele é tão presente nas minhas reflexões, nas coisas que eu escrevo, que eu falo, porque quando eu percebo a minha cidade, eu sempre gosto de me lembrar de uma velha lição, né, dos pretos velhos e das pretas velhas dos terreiros. É aquela lição que vovó Cambinda dá quando ela diz o seguinte: não existe morte, existe vida e não vida. Porque há mortos que estão mais vivos que os vivos e há vivos que estão mais mortos que os mortos. O ser que samba é um ser que ultrapassa o cogictum cartesiano do penso logo existo e ele atinge a plenitude do penso logo existo, sim. Mas ele dança logo existe, ele vibra logo existe, ele bate tambor logo existe, ele entra em transe logo existe, e ele morre logo existe porque continua sendo lembrado e evocado. É por isso que quando Paulinho da Viola, né, professor Amário citou, então eu vou pegar essa citação, no Beba do Samba, 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 meu bem. Beba do samba, beba do samba, beba do samba, beba da chama também. E aí ele começa a evocar todos aqueles que já foram, mas que continuam. Chama Ismael, chama Bussi Moreira, chama Arnaud Canegal, chama a Tia Seata, chama Clementina de Jesus, né? Porque a ancestralidade do samba é um princípio ético de relação do ser com o mundo. Essa é a experiência crucial. Por isso, né, eu queria concluir essa minha fala para não ultrapassar os 10 minutos, dizendo que a percepção que eu tenho sobre o samba é essa. O samba é uma instância poderosa de liberdade do ser e de luta incessante contra a morte na dimensão do encantamento do mundo que é trazido pela experiência radical da beleza. Para mim, isso é que é o samba. Valeu, gente. Obrigado aí. Professor Simas, muito obrigado. Professor Amália, muito obrigado. Agora a gente passa, então, e aciona, né, gira essa roda de conversa, né? Vamos fazer girar agora essas conversas, esse papo. Eu vi que já tem algumas perguntas aqui que foram feitas por quem está nos assistindo lá pelo YouTube. Enquanto a gente não aciona uma dessas perguntas, eu queria então colocar uma pergunta inicial aqui para a gente começar esse bate-papo e tentando então enredar, tentando, enfim, né, costurar um pouco a experiência, né, de vocês para a gente pensar o momento, pensar a cultura popular, pensar as mediações culturais, pensar isso tudo com que a gente está lidando agora, né? Eu fiquei pensando assim, como que a gente pode então entender a cultura popular em geral e, se possível, a canção, né, de uma maneira particular, operando as alteridades, ativando o devir outro, né, na tentativa de manter-se um próprio, né, de caracterizar-se, para livrar de domesticações, de discursos e atitudes que a gente percebe que acontece hoje, são cerceadores, né, da experiência. E aí eu fico me lembrando de uma entrevista que assisti, tanto o professor Amália quanto o professor Simas, né, e aí me vem à cabeça o mercado, o pecado, a ordem, mas também a política, os afetos, os corpos, a estética, a catarse.
E como então a gente pode lidar com isso tudo, acionando talvez essa potência exusíaca para lidar com o estado de coisas que a gente vive hoje, né, cerceador? Então eu coloco essa questão para a gente começar o debate, enquanto as perguntas e o papo começam a rolar lá no YouTube também, professores. Quem fala primeiro? Seguimos a ordem anterior, se é Sim. que deverá. Tudo bem? Tudo bem. Essa pergunta sua, a gente só poderá responder parcialmente. Quer dizer, eu, pelo menos, só poderia responder parcialmente, não é? Eu diria que o samba é um dos lugares de melhor e maior incorporação das alteridades. Incorporação das alteridades não de maneira postiça, simplesmente indicando-as como alteridade, mas elas são incluídas nos ritmos e nas vozes. Isto é uma coisa bastante mais importante do que a simples menção em conteúdo de ser a favor de alguém, estar ao lado de alguém ou lutar por alguém. O samba produz essa incorporação molecular das alteridades. Daí esta complexidade rítmica que pode fazer com que a gente supere, inclusive, a finitude, como chamou a atenção o Simas. Ele falou do encantamento pela beleza. Eu costumo trabalhar isto a partir da alegria. Esta alegria tem que ver com o fato do acúmulo de material trazido para o samba. Por exemplo, as vozes do quimbundas, as vozes banto, nagô, vozes iorubá, muçulmanas, vozes tupi, que se encadeiam dentro das canções e criam sonoridades onomatopaicas, inclusive, ou então melismáticas, que são esses floreios vocais, não é? Que terminam por ser a liga necessária para se fazer as inclusões do outro, porque, como eu disse, não basta mencionar o outro. Ele tem que estar, de alguma maneira, plasmado no conjunto, de maneira interessante. Talvez seja por isso que o samba faça conviver tão bem conteúdos, às vezes, tristes. Por exemplo, quando se fala da ideia da morte, quando se fala da separação, não é? A perda de pessoas queridas, mas isso aparece num ritmo muitas vezes sincopado e alegre, em que nos faz um elemento de beleza penetrar o da tristeza. Isto eu sempre achei uma curiosidade riquíssima e extraordinária do samba. Por isso que as pessoas cantam sambas tristíssimos, dançando e rindo. Provavelmente por causa desta capacidade de se plasmar ritmicamente o outro através de moléculas dançantes. Isso não é brincadeira. Normalmente, as culturas tradicionais trabalham mais o nível do drama e da tragédia separadamente do nível do humor. Por isso que o humor foi considerado, durante muito tempo, menor artisticamente, não é? Então, a inclusão das alteridades ela tem sempre que se dar de um modo celular. E isto o samba faz, porque ele se desenvolveu em práticas em que o movimento diaspórico incluiu outros movimentos, menos ou mais diaspóricos. Então, o samba inclui
nas suas práticas, até a linguagem de quem o oprimiu e transforma em outra coisa. Isso é uma coisa realmente extraordinária. E, com isso, ele vence a oposição de que se alimentam os regimes totalitários. Por enquanto, seria isso que eu poderia falar, mais ou menos, a respeito. Mas o assunto é muito mais vasto. Esse é aquele tipo de pergunta que eu costumo falar disso, meu amigo Luiz Rufino também, a gente fala, a pergunta é tão boa, que não precisa nem de uma resposta. Mas eu vou tentar responder, porque é difícil. Eu concordo inteiramente com o professor Amário, mas quando você fala dessa instância mesmo de confronto, né, essa disputa que envolve a alteridade, os tempos difíceis que a gente está vivendo, esse negócio todo, eu acho que a gente tem que pensar também o samba inserido numa perspectiva que é a seguinte: o samba já que você utilizou um termo, o samba é exusíaco, né? E é exusíaco no seguinte sentido: o Exu, né, Mavambo, Aluvaiá, Bombogiro, enfim, né, entre os Bantus, entre os Congos, entre os Iorubais, os Jejimari, né? Mas existe uma atribuição de Exu, que é aquela atribuição em que ele é o Enugbarijó, é um dos 16 poderes que Exu tem. E o Enugbarijó é a boca que tudo come, né? E, ao mesmo tempo, além de Enugbarijó, Exu é o Elegbara. O Elegbara é o dono do poder mágico, e ele é o Bará, ele é o dono do corpo, ele é o corpo encantado. Então, se a gente pensa nessas 3 dimensões exusíacas, né? E eu escrevi lá atrás, no Pedrinhas Miudinhas, um texto que eu falava do exusíaco, em que eu dizia que quem tem Exu e Oxalá não precisa ficar recorrendo a Apolo e Dioniso, né? E aí, nessa dimensão do exusíaco, eu queria chamar a atenção para essas 3 características que eu acho que cruzam com a sua pergunta, com a fala do professor Amário e com o samba, né? Exu é o Bará, é o senhor do corpo. Ele é o Elegbara, ele é o dono do poder mágico. E ele é a boca que tudo come, o Enugbarijó, capaz de absorver as coisas, inclusive aquelas que são contraditórias em relação a ele mesmo, para transformar aquilo exusiacamente numa outra coisa que continua sendo, mas tem o poder de transformação para apontar alguma novidade. Então, a capacidade que o samba tem com o diálogo, a capacidade que o samba tem em absorver outras referências, deglutir essas outras referências, trazer essas outras referências para a roda, isso é absolutamente fundamental. No Benin, a gente costuma representar Exu a partir de 2 imagens. Ele é aquele que fuma o cachimbo e que toca a flauta. E o que a gente costuma dizer com essa dimensão é que ele fuma o cachimbo como quem absorve todas as referências que estão em torno dele. Mas ele devolve aquilo com a sonoridade da flauta, porque ele devolve aquilo de uma maneira transformada, de uma maneira radical, de uma maneira que se manifesta como força de vida, capacidade de realização, que no fim das contas é o axé, né? Então, me parece que o samba, no fim das contas, ele está inserido numa dimensão que é a dimensão da guerra brasileira. É a dimensão da rinha, né? Porque o Brasil vive uma guerra colonial. Uma guerra que é genocida porque ela aniquila fisicamente os corpos. Uma guerra que é epistemicida porque ela aniquila a teoria de conhecimento. Uma guerra que é semiocida porque ela aniquila signos e linguagens. Uma guerra que é corporicida porque ela quer aniquilar os corpos. Uma guerra que é aniquiladora da própria dimensão da história. Então, o samba é uma construção de força de vida num ambiente de guerra, que às vezes é mais explícita, às vezes é menos explícita. Mas o samba vive, sobrevive e continua porque ele é
Enugbarijó. Ele é a boca que tudo come e ele é a boca que devolve o que foi comido de formas outras. Nesse sentido, ele é dinâmico, ele é contemporâneo e ele continua. Lindo tudo isso. Obrigado, Simas. Obrigado, Amálio. Bom, agora a gente vai começar, então, a colocar mais gente nessa roda, nesse papo. Temos perguntas? Tem uma pergunta aqui que eu vou colocar na tela, do Rafael Andrade. E isso. É uma pergunta que primeiro vai ao professor José Amálio, né? Como a semiótica pode ajudar nesse pensamento corpo-mente? Como a semiótica ajuda a pensar a integração corpo-espaço, professor Amálio? Essa pergunta do Rafael Andrade. Obrigado. Obrigado, Rafael, pela pergunta. O único problema é que as perguntas que vocês fazem são perguntas que talvez a gente respondesse mais ou menos durante um curso, ou então longas conversas. Então, é claro que vou ameaçar algumas colocações, se você me permite. Muitas vezes as pessoas não percebem que a dominação ela não se dá somente do ponto de vista bélico ou através do autoritarismo das instituições. Para falar rapidamente, algo que é muito intenso e mais grave do que eu estou podendo discorrer aqui. Muitas vezes as pessoas não percebem que o pensamento autoritário ele vem se manifestando há muito tempo pelas narrativas. São as narrativas que foram elaboradas pela língua comum, esta língua que quando se manifesta oficialmente, ela não tem nada a ver com a língua no seu sentido comunitário, como estava mencionando muito bem aqui o Simas. Esta língua entra em estruturas lineares, repetitivas e conteudistas, que passam para as narrativas das mídias em geral, para as narrativas cinematográficas. Claro que não estou me referindo aqui aos grandes filmes. Estou falando desses filmes, essas narrativas de ação, com princípio, meio e fim, e que se repetem. A gente já sabe antecipadamente o que vai acontecer. Isso está na linguagem das pessoas. Isso está na estrutura da linguagem que normalmente se ensina às crianças nas escolas. Então, para combater esse modo autoritário das narrativas se construírem, a semiótica teria o que dizer, mostrando as instâncias corporais da linguagem. Ou seja, onde a linguagem é gagueira, onde a linguagem se trabalha com rimas, aliteração, orquestrações, acúmulos textuais que modificam o que está sendo dito, e ao invés da gente ler somente do princípio ao fim, a gente é obrigado a retornar ao que disse antes. E dessa maneira a gente aprende a superar os paradoxos, não é? Eu tive uma primeira orientanda, que infelizmente já morreu, que me ensinou muito sobre isso. Ela, ao observar como os filhos dela estavam ficando com uma linguagem linear depois que cresceram, ela passou a se interessar por isso. E disse que o problema era o uso da linguagem linear nas escolas, onde elaboravam frases assim como: o pintacilgo pousou na árvore. Não é? Ora, todo pintacilgo pousa na árvore. Os professores não deviam colocar essas frases para as crianças.
não é? Então, ela começou a inventar frases assim: o pintacilgo pousou na pocilga. Porque aí ensina-se à criança o fenômeno do contraste. Ou seja, o fenômeno do contraste é o de inclusão do outro. E isso se dá a partir dessa rima: pintacilgo, pocilga. O que está no alto vai para baixo. O que está no limpo convive com o sujo. E somente a partir dessa relação entre elementos diversos e inclusos é que se pode superar a linguagem falada pelos poderes constituídos, que é a linguagem dos políticos e que, infelizmente, passa a ser a linguagem dos pais de família, por exemplo, e da classe média. Evidentemente que a semiótica nunca pode chegar a um arriscado semiocentrismo e achar que tudo se dá a partir dela, já que existe uma porção de sensações vindas da natureza prodigiosa, está sempre relacionada à cultura, e que transmitem para nós elementos de conhecimento que não passam pelos signos. Isto é importantíssimo. E eu não tenho dúvida de que quem faz samba sabe disso. Não é? De que existe algo que está para além das palavras. As palavras, o léxico, é um âmbito muito pequeno da linguagem. E para isto basta a gente ir no dicionário e ver o que as palavras significam. As combinações entre as palavras e as coisas, entre as palavras e a natureza, e todos esses ritmos, essa paisagem sonora que vem da natureza / cultura, é o que mais interessa. O pessoal que estuda a semiótica, eles costumam chamar isso de elementos icônicos ou até pré-icônicos da linguagem, mas esse não é o caso de se falar disso agora. Mais ou menos assim. Obrigado, professor Amálio. Temos mais perguntas? Uma outra pergunta também, do Rafael Andrade, agora para o professor Simas. Como trabalhar a terreirização dos espaços nas pesquisas que fazemos? Posso falar de terreirização em rodas de mosh tipo do heavy metal também? Em rodas de ciranda? Em espaços variados de música? Pode, mas não só nisso. Na verdade, a percepção da terreirização, esse conceito de terreiro, trabalhar o terreiro como conceito, ele pode ser utilizado até numa dimensão mais ampla do que a dimensão da experiência musical, né? Eu estou me lembrando de um exemplo que eu gosto de dar aqui. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos o Viaduto de Madureira. O Viaduto de Madureira é um exemplo de território funcional, porque quem conhece o subúrbio do Rio de Janeiro sabe que o viaduto foi construído para ligar um lado a outro do bairro de Madureira. Então, ele é um viaduto pensado a partir da lógica da circulação do carro, né? Então, o Viaduto de Madureira é esse território funcional. Agora, quando você começa, por exemplo, debaixo do Viaduto de Madureira, a fazer um baile charme, e é uma coisa que acontece há muitos e muitos anos no Rio de Janeiro, né? Aquele território funcional é praticado na dimensão do terreiro. Então, ele é terreirizado. Essa experiência é uma experiência de terreirização, né? Quando você começa a dançar uma ciranda, você, evidentemente, está operando na dimensão do encantamento do ser no mundo. Então, é uma experiência de terreirização, porque o terreiro é aquele lugar da disponibilidade do ser para o transe, né? E aí eu acho que a gente pode pensar essa questão do transe, que seria uma discussão bem mais ampla, mas essa dimensão do transe de uma maneira mais ampliada, né?
O transitar como o ato de se colocar em disponibilidade para viver uma outra experiência que não aquela experiência domesticadora dos corpos, né, que nos acomete a maioria do tempo. Quando você pensa, por exemplo, num bate-bola, não sei se todo mundo sabe exatamente o que é um bate-bola, mas os bate-bolas são cordões de mascarados, né, muito famosos no Rio de Janeiro. Então, os bate-bolas andam com roupas minuciosamente preparadas e eles costumam andar com bexigas, batendo as bexigas. A zona oeste do Rio de Janeiro, ela é muito marcada pelos grupos de bate-bolas. Aí você me pergunta o seguinte, mas o bate-bola, ele pode ser pensado a partir da dimensão da terreirização? Ele pode, sobretudo porque o terreiro do bate-bola, por exemplo, é a roupa. A roupa do bate-bola é o terreiro. E o primeiro terreiro é o corpo. Essa é a questão fundamental, né? Então, a noção de terreiro, ela é uma noção que pode ser operada conceitualmente dentro de uma amplitude que é intrínseca às culturas de macumba, né? Isso aí, na verdade, é intrínseco às culturas de macumba. Essa ideia do terreiro, por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção foi fazendo uma longa pesquisa sobre a Umbanda, quando eu me deparei com uma série de textos de Tancredo da Silva Pinto, o Tata Tancredo, né? Que é o Tata do Omolocô, o patriarca do Omolocô no Rio de Janeiro, Tata Zamburo da Guiné. E Tancredo da Silva Pinto, que era sambista. Tancredo da Silva Pinto é o compositor de General da Banda. Chegou o General da Banda, é dele. Né? Tancredo participou com a turma do Estácio da criação da Deixa Falar. Então, Tancredo foi o sujeito que praticamente inventou o Réveillon na praia em louvor a Iemanjá, que foi uma iniciativa da Federação Umbandista em 1961 aqui no Rio de Janeiro. E aí uma das perguntas que fizeram a Tancredo, a Tata Tancredo, foi a seguinte, mas Tata Tancredo, por que fazer essa comemoração na praia e não no terreiro? E aí Tata Tancredo disse o seguinte, porque a praia pode ser o terreiro. No momento em que você chega na praia, no momento em que você cospe o seu marafo, no momento que você abre a sua cidra de macieira, no momento em que você canta e que você pratica aquele espaço na dimensão do encantamento do mundo e na dimensão do protagonismo do corpo que se dispõe a transitar, você terreirizou aquele espaço. Né? Então, eu respondo a sua pergunta dizendo que sim, dizendo que o terreiro tem uma amplitude conceitual para que a gente possa pensar de uma forma bastante ampla essas manifestações, né, das culturas de rua, das culturas populares, enfim, aí seria uma outra discussão como poderíamos denominá-las, que demandaria um papo bem mais longo. Mas o terreiro é isso. Agora, é fundamental lembrar, o primeiro terreiro, fundamentalmente, é o corpo. Ótimo. A gente tem mais perguntas. Agora da Fabiana Cosa, que na verdade é um comentário, né? Nesses tempos de desequilíbrio não há melhor remédio do que o samba. O equilíbrio é pela síncopa, é um desequilíbrio que bambeia. Posso fazer um comentário a essa questão da Fabiana? Professor, me permite? Rápido comentário. À vontade, claro. À vontade. Estou lendo aqui o comentário da Fabiana agora. Isso me lembrou um ponto de seu Zé Pilintra. Porque tem um ponto de seu Zé Pilintra que diz o seguinte, né? Ô Zé, quando veio de Alagoa, toma cuidado com o balanço da canoa. Ô Zé, faça tudo o que quiser, só não maltrata o coração dessa mulher. Ô Zé, quando veio de Alagoas, toma cuidado com o balanço da canoa. Isso é um negócio muito interessante, porque isso é um macumbaforismo, né? É um conceito que eu tenho tentado elaborar, de perceber como o vasto repertório dos pontos de macumba, eles guardam, né, uma sabedoria aforística que pode gerar pensamento de uma forma muito interessante. E quando perguntam para Zé Pilintra o que é o balanço da canoa, seu Zé Pilintra costuma dizer uma coisa interessante, a canoa do malandro é o corpo. E o corpo do malandro é aquele que vai gingando. Eu chamo isso, Fabiana, de um aparente paradoxo, eu chamo isso de equilíbrio gingado. Né? O equilíbrio se fundamenta basicamente na ginga. Então é o corpo do malandro. O corpo do malandro encantado
O corpo que samba é a canoa, né? E isso é fascinante. É a canoa que está ali, a canoa de, o corpo sambando é a canoa de seu Zé Pilintra. Eu queria somente não acrescentar, mas dizer algo a respeito, que um movimento muito típico da arte na América Latina é modificar ritmos clássicos, introduzindo determinadas modificações que obrigam a um gingado diferente. Se não for um gingado do corpo, um gingado de leitura, um gingado, inclusive, na mente. Um dos autores mais hábeis para fazer isso era o poeta negro cubano Nicolás Guillén. Ele era da época de todo o crescimento do som cubano, não é? O ritmo básico lá eles chamavam de som, não é? E ele escreveu pela primeira vez um livro de poemas, porque ele era poeta, mas convivia com todos os músicos populares cubanos. Escreveu um livro de poemas que chamava-se Poemas de Som, onde ele procurou colocar a ginga do som dentro dos poemas. Então, ele escrevia um metro clássico e o outro surpreendentemente menor, para obrigar ao leitor uma ginga de corpo enquanto lia. Isso é uma coisa extraordinária, não é? Então, então ele escrevia um poema como, por exemplo, este: La Habana com sus cadeiras. Essa frase, La Habana com sus cadeiras, tem 7 sílabas. Tem o acento na 7ª sílaba, que faz parte do metro clássico, herdado do mundo luso-hispânico. Mas o segundo verso era sonoras. La Habana com sus cadeiras sonoras. E sussurreiras moradas todas as horas. Então, este gesto de criar um tom menor, quando se esperava uma sequência parecida, obriga a um movimento sincopado diferenciado. Isto é uma ação que se dá na arte latino-americana em geral, e que tem que ver com uma mescla de gêneros, não é? Aí, no caso, poesia e música. Isso é uma coisa extraordinária do continente. Isto, tanto que, para falar disso, tem um poeta caribenho. Isso tem que ver com a pressão do ambiente também, não é? Com essa ambientação dos poetas e cantores e músicos no ambiente. Eu creio que isso tem que ver com o que o Simas chamou de terreirização, que eu achei muito interessante, não é? Então, veja, por exemplo, vou ler aqui o que um poeta caribenho chamado Eduardo Camal diz a respeito. Esse fenômeno, diz ele, tem que ver, em primeiro lugar, com a contaminação dinâmica de línguas diversas. E também com a vinculação aos diversos universos sonoros do ambiente natural em que nascem e se desenvolvem. Quer dizer, ao mesmo tempo, há várias línguas que são coordenadas entre si, não é? Como eu disse aqui já, o quimbundo, o banto, o tupi. Mas isso se dá dentro de universos sonoros que o sambista e o poeta captam. Isto aumenta num grau bastante complexo a capacidade de dizer o corpo junto da mente. Era apenas isso.
Bom, tá chegando um bocado de perguntas aqui. Bom, agora vem a da Franciele Souza. Ambos os professores tematizaram aqui a relação entre samba e espaço. Gostaria que comentassem também a relação com o tempo, já que tanto tempo quanto espaço são dimensões fundamentais da experiência. Professor Amálio, quer começar? Sim, sim. Vocês só fazem perguntas cabeludas, não é? E eu não tenho dúvidas de que a noção de tempo linear ela é vencida por esta alegria rítmica num determinado espaço que o samba não somente fermenta, como expõe. Porque, na medida que você sai do tempo linear, que é também o tempo da história linear, que foi construída pelo Ocidente, na verdade, nós temos adotado essa história linear do Ocidente, mas ela não é verdadeiramente a nossa. A nossa estaria nessas religiões tribais. Na medida em que isto entra em ação, num lugar musical em que aquele espaço é ocupado, a noção de tempo desaparece pela eclosão de moléculas relacionais que se produzem ali e que envolvem corpo e ambiente ao mesmo tempo. Corpo e mente, evidentemente, mas é uma outra mente. Não é mais a mente que pensa de maneira linear, mas é uma mente a serviço dos ritmos do corpo. O que acontece também é que a ciência já descobriu que as moléculas dos átomos, que as moléculas na biologia, na botânica e nas galáxias, elas não têm profundamente temporalidade linear. Só falta o Homo sapiens se dar conta disso. Mas, evidentemente, para isso teria que, em certa medida, se transformar a vida numa festa, não é verdade? O ambiente da festa, ele rompe a linearidade que domestica os corpos através do trabalho. Por isso que o capitalismo foi quem melhor se encarregou de transformar o trabalho em uma necessidade de acúmulo e de poupança. Porque a festa que se dá num espaço é um lugar de desperdício, assim como as grandes relações afetivas. As relações afetivas, por exemplo, duas pessoas se abraçando, isto não tem fim, não é verdade? Não tem princípio, meio e fim. Você não vai perguntar para uma pessoa que está te abraçando o que ela pretende com aquilo, qual é o fim daquilo. Porque o que alimenta esta produção barroca, digamos, é o desperdício cumulativo de moléculas de alegria. Algo por aí, como uma tentativa de conversa. Essa questão do tempo é braba, mas eu vou recorrer ao samba e eu vou recorrer à macumba de novo. Na hora que veio a pergunta, foi da Thaís, a pergunta, eu não lembro do nome da pessoa que perguntou, desculpe. Mas na hora que veio a pergunta da relação do tempo com o samba, eu imediatamente me lembrei de um Partido Alto do Paulinho Pinheiro com o seu Wilson das Neves, meu infelizmente falecido, meu amigo Wilson das Neves, que diz o seguinte: eu perguntei ao tempo quanto tempo eu tenho para passar o tempo. O tempo me respondeu, deixa o tempo passar, você tem muito tempo. Das Neves, você tem muito tempo. Quem pensa no tempo também perde tempo. Das Neves, você tem muito tempo. Eu poderia, então, dar uma resposta ao Wilson das Neves, né? A sorte, quem pensa no tempo também perde tempo.
Mas essa temporalidade do tempo, né? Essa dimensão de um tempo que não é linear, como o professor Amálio respondeu brilhantemente, eu não teria praticamente nada a dizer, ela é concernente à cultura do samba, né? E eu acho que ela está expressa num Oriqui de Exu, porque existe um Oriqui de Exu que diz o seguinte: Elebara é aquele que mata com a pedra que vai lançar amanhã o pássaro que já voou, né? Então, Exu é aquele que mata o pássaro que já voou com a pedra que lançará. Eu tenho até uma canção que eu fiz que começa com esse Oriqui e que fala, basicamente, no tempo sem tempo que o tempo tem, acerta a pedra que não lançou num pássaro que já voou, né? E queria lembrar de uma coisa sobre essa questão do tempo que não é linear, né? A pergunta da Franciele Souza foi a pergunta, então, mas um tempo que não é linear. É a gente reparar, por exemplo, que nas rodas de candomblé, o sentido do xirê, da roda da festa, é sempre o sentido anti-horário. Essa é uma questão importante lembrar. A roda gira no sentido anti-horário porque ela está trabalhando com a dimensão de que você está saindo do tempo linear e você está mergulhando no tempo da ancestralidade. E o tempo da ancestralidade dialoga com o tempo do mito. Então você tem uma outra percepção de tempo, né, que é uma questão muito interessante. Na pesquisa de um livro que eu fiz sobre a Portela, eu tive a oportunidade de conversar com velhas baianas que diziam que há um costume que se perdeu com muita baiana nova, mas que era tradicional das baianas de escolas de samba. O primeiro giro da baiana é sempre no sentido anti-horário. E ao girar no sentido anti-horário, a baiana se encontra com toda aquela tradição ancestral, né? Então você já não tem mais passado, você não tem presente, você não tem futuro, tá tudo absolutamente interligado. Exu é uma espiral, né? Quando a gente trabalha o tempo de Exu, a gente fala que o tempo de Exu é o do caracol, né? É o tempo do Ibim, aquele caracol, é uma espiral em que o passado, o presente e o futuro eles vão se articulando incessantemente. E eu vi que alguém comentou aqui que tempo é um orixá, tempo é um inquice, né? A Mariana Lima comentou muito bonito. E é muito curioso, porque já que ela comentou sobre tempo, Nizaradembo, né, o grande patrono do candomblé de Angola, é interessante que o assentamento de tempo ele leva nas casas mais tradicionais do candomblé de Angola sempre uma escada, e a escada de Nizaratempo tem uma seta apontada para cima. E nas sabedorias dos candomblés bacongos, né, do candomblé de Angola, a gente diz o seguinte, que tempo ele é representado por aquela escada por conta do seguinte detalhe: você precisa do primeiro degrau para que você possa subir. Mas você só consegue se manter lá em cima se o primeiro degrau tivesse te sustentando lá embaixo. E a seta de tempo, ela aponta para um lugar em que tempo já não existe mais. Porque tempo é. Né? É o tempo Macura de Lê, que é a saudação de tempo no candomblé de Angola. O tempo é, e o tempo é o dono da casa. Né? Então, essa dimensão do samba, dialogando com o tempo espiralado, aquele que arregaça passado, presente e futuro, aquele que é o tempo da pedra de Exu, da pedra de Elebara, né? Isso é outra dimensão profunda da ancestralidade como ética de fundamento do samba. Obrigado, professores. Bom, tem mais gente aí, tem uma lista aqui de perguntas, agora da Caroline. Ela agradece pela conversa. Gostaria de saber quais apontamentos vocês podem dividir em relação a esse momento que vivemos e essa separação física que estamos vivendo e essa crise na saúde. Como isso pode afetar nossas relações com a roda, terreiro, música e manifestações culturais? Bom, o complemento. Quer começar, Simas?
Posso começar, até porque eu não sei o que responder. Então é bom começar quando a gente não faz ideia. Eu poderia até dar uma resposta que é a seguinte: como a minha formação é história, historiadores são profetas do que já aconteceu, do passado. Né? E nós, historiadores, erramos quando a gente profetiza o que já houve. Então, você imagine, né, profetizar o que vai acontecer. Eu não sei, mas o que eu acho importante, eu vou te responder de uma forma um pouco inusitada. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem uma tarefa que está sendo colocada aí para frente. Né? E essa tarefa é uma tarefa de reconstrução de cidade, reconstrução de rua, reconstrução de mundo. É uma tarefa que está colocada, mas eu não vejo como indicar um caminho. Né? Eu gosto muito de pensar na subversão, na transgressão do horror pela festa. Estava lembrando aqui, quando o professor Amário falou da festa, de uma frase que eu acho maravilhosa do Beto Sem Braço, né? Que dizia o seguinte: o que espanta a miséria é a festa. O Beto Sem Braço falava disso, eu acho bonito, porque não é só a miséria econômica, da economia da festa, da tia do churrasquinho, de estar ali, mas é uma miséria existencial, né? Então, me parece, e aí eu vou citar o professor Muniz Sodré, e em cima de uma fala do professor Amário também. Quando o professor Muniz Sodré, meu queridíssimo amigo e mestre, ele diz uma coisa interessante. Falam para ele, mas Exu te ama. Ele diz, não. Essa coisa de amor, ela pertence mais ao caminho da caridade cristã. Exu te quer alegre. Ele é fundamentalmente um mensageiro da transgressão pela alegria, pela beleza. Então, me parece que essa é uma tarefa que está colocada para a gente. E eu acho que essa tarefa ela vai se fundamentar na reinvenção de modos comunitários de experimentar o mundo. Eu não vejo outro caminho. Eu não encontro outro caminho que não passe pela reconstrução, pela reinvenção ou pela luta, o que quer que seja, né, de modos comunitários de experimentar o mundo. Eu espero que seja uma experimentação de mundo pela festa, uma experimentação de mundo pela alegria, dentro do sentido transgressor que ela tem, né? E um olhar, né, uma percepção, enfim, para esse encantamento de mundo que a gente tem que recuperar. Mas eu não tenho ideia do que vai acontecer, não sou daqueles que eu não sou capaz de dizer se teve um lado bom na pandemia, eu até agora não encontrei, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que é uma luta pela reconstrução de instâncias coletivas de prática de mundo. O caminho para mim é esse. Posso dizer alguma coisa? Achei muito interessante o que o Simas disse. Para mim, trata-se de uma reinvenção do mundo, sim, igualmente pela festa e pela alegria. Eu só queria acrescentar que isto, principalmente na atual conjuntura, que não sabemos aonde chegará ainda, temos que buscar uma reinvenção a partir do pequeno. Não podemos pensar só em situações macro, mas a partir da nossa localização no mundo, partir para atitudes micro, que tem que ver com a nossa relação com objetos e com as proximidades dos bairros que a gente pode frequentar. Porque não é o mundo não se revoluciona a não ser a partir do pequeno, do mirim. Você só pode fazer uma música, uma canção ou um poema bom se você sabe lidar com as letras e não só com as palavras. E o pessoal do samba sabe muito bem fazer isso, não é? Então, é preciso que a gente adquira a capacidade de penetração no cerne das coisas, porque não adianta você dizer uma coisa para que ela aconteça. É preciso que você tenha uma capacidade, a capacidade de virar as coisas do avesso, e para isso é necessário entrar dentro delas, em alguma medida, destripá-las.
E, para isto, é preciso uma atitude de corpo inteiro, com tudo, com os objetos com que a gente vive, com as pessoas com que a gente vive. E estou pensando que falei em objetos apenas porque tem muita gente, inclusive sozinha, não é? Mas, de alguma maneira, as pessoas se falam por telefone, online, etc. Então, esta é uma necessidade. Não é possível mais ficar parado nas coisas apenas macro ou grandiosas. É necessário práticas cotidianas a partir das reentrâncias e entranhas do diminuto, do minucioso. É necessário praticar uma ciência do pequeno. Essa é uma que eu tinha a dizer. Posso complementar com uma coisa rápida? Claro. Essa fala maravilhosa do professor Amálio, com a qual concordo, ela me lembra aquela sublime filosofia expressa num ponto, de novo, samba, macumba, tudo a ver, é o ponto do Caboclo da Laje. Né? Eu fiz até um livro que eu botei o título desse ponto. E é um samba, o ponto do Caboclo da Laje, que fala o seguinte: pedrinha miudinha de Aruandaí, lajedo tão grande de Aruandaí, três pedras, três pedras, três pedras lá na minha aldeia, uma é maior, outra é menor, a miudinha é que nos alumeia, a mais pequena é que nos alumeia. Três pedras, três pedras, três pedras lá na minha aldeia, uma é maior, outra é menor, a mais pequena é que me alumeia, a miudinha é que nos alumeia. É isso. É a beleza da pedra miúda de Aruanda. Lindo. Bom, enquanto chega a próxima pergunta, eu fiquei, que é da Thaís, me lembrei com essas falas, o professor Muniz Sodré mesmo, quando ele vai dizer que tem um campo estratégico agora não é necessariamente cognitivo, né, mas é o do sentir, da estratégia sensível para lidar com as coisas, né? Fiquei pensando aqui como que isso conversa enfim, né, com as respostas que a gente escutou agora. Bom, a Thaís está fazendo uma pergunta por Simas, né? Como fazer chegar toda essa grandeza cultural na educação básica nas novas gerações que chegam? Brigando. Na verdade, nesse sentido, a vida é rinha, né? Que é uma frase do Paulo César Feital no samba do Império Serrano, que ganhou no sábado para desfilar no ano que vem. Porque isso é uma disputa. Né? A gente está falando de uma disputa mesmo, e é uma disputa que se inscreve na dimensão da colonialidade. Tem muito professor, muita professora, muito profissional da educação que trabalha com essa perspectiva, né? Tem muito profissional da educação que está tendo realmente a iniciativa de fazer esse tipo de trabalho, né? E é um tipo de trabalho que está sendo feito remando contra a maré, remando contra a onda do obscurantismo, remando contra a onda... É meu cachorro aqui que está latindo, por favor. Peraí. Manda ele parar aí. Mas remando contra a onda do obscurantismo, remando contra a onda da tirania, né? Remando contra um projeto que não só tem características fascistas, mas ele tem características coloniais. Porque é um projeto similar ao projeto dos bandeirantes do século XVII. É um projeto de aniquilação dos corpos, é um projeto de destruição dos saberes. Então, isso é uma disputa. E essa disputa, ela inclui a iniciativa miúda do professor e da professora, e aí a fala do professor José Amálio é perfeita para isso. É um trabalho de formiguinha que muitas professoras e muitos professores fazem, às vezes com extrema dificuldade, né? Às vezes com extrema dificuldade. Agora, a nossa luta... E aí é luta mesmo, não tem como, é disputa. A nossa luta é para que isso se transforme em política pública de educação no Brasil. Né? Para que a educação seja pensada como uma experiência de alargamento de mundo, de convívio com a alteridade, uma experiência pluriversal,
da dimensão de sabenças, né? Agora é disputa. E a gente está numa fase que é cruel, né? Mas nesse momento eu fecho com o professor José Amalho. Eu acho que é um momento, e fecho como o Muniz, eu acho que é um momento em que a gente tem que fazer um trabalho de miudeza, de reconstrução da vida no miúdo. Né? E esse é um tipo de coisa que na sala de aula muitas educadoras e muitos educadores, ainda bem, estão fazendo. Mas é difícil. É guerra. Sim, é difícil. Só para completar, é muito difícil. Isso quer dizer que não é suficiente apenas, por óbvio, dizer que todos precisam estudar, não é? E tem que ter escola. É claro. Isso é uma coisa tão básica que não há vantagem nenhuma em você cobrar isso como se fosse uma politicamente muito importante. É o que fazer com o ensino dessas crianças. Não é? Que tipo de ensino de línguas vai se fazer com elas? Isso é muito importante, não é? Da gente pensar. Porque há o risco de um ensinamento só de conteúdos e não de formas criativas, desse sentir que o Simas mencionou a partir do Muniz Sodré. Não é? Esse sentir que envolve corpo e práticas criativas comunitárias. Isso teria que modificar o ensino das linguagens na escola. Então, isto é bastante importante e sério. Apenas isso. Obrigado, professor. Vamos à próxima pergunta, da Daniela. A integralidade corpo-mente, a experiência da beleza e da alegria em terreno da tristeza, a absorção dos opostos são as armas de resistência do povo do samba. É um comentário que ela traz para a gente. Agora vem a pergunta. Vocês acham que esses elementos se condensam no modo de cantar o samba? Podem falar um pouco sobre isso? Pode falar primeiro, então, meu amigo Simas, se quiser. Eu acho que vai até um pouco além, porque eu não gosto de pensar o samba dentro de uma perspectiva muito fechada na ideia da resistência. Porque eu acho que o samba vai além da resistência, né? A gente tem que trabalhar com muito cuidado essa ideia de resistência, porque dependendo de como esse conceito seja trabalhado e como ele chegue, né, a resistência pode trazer a impressão de que você é pautada o tempo todo pelo outro, né? O outro te pauta o tempo inteiro e você está ali apenas resistindo. Eu acho que o samba ele é mais do que uma cultura de resistência, ele é uma cultura de invenção. A invenção, ela pressupõe a resistência, evidentemente, mas ela pressupõe também a criação de modos arrojados, transgressores e originais de experiência comunitária e de experiência de mundo. Né? Então é muito curioso, porque quando a gente fala do seguinte, uma vez, a gente estava conversando até sobre isso, eu e o Rufino falamos disso num trabalho que a gente fez. Quando você pega, por exemplo, e diz, mas o samba... A gente pode pensar o malandro, o seu Zé Pilintra, a partir do conceito de contra-hegemonia? Eu acho que não, porque seu Zé não reconhece a hegemonia, como é que ele vai ser contra ela? Né? Eu não sou contra-hegemônia porque eu não reconheço a hegemonia. Eu sou um inventor de mundo. Né? Então, me parece que o canto ancestral do samba, a voz do samba, ela traz, evidentemente, tudo isso. Né? A voz do samba é uma voz que se fundamenta na encruzilhada, em que todas essas coisas, elas estão, evidentemente, se cruzando. E a encruzilhada, ela não é um lugar de apagamento de uma coisa pela outra. Ela é um lugar de exercício da alteridade. Essa questão é crucial. Então, nessa dimensão, a alegria e a tristeza,
elas estão ali naquela encruzilhada, né? O canto do samba traz todas essas dimensões. Elas vêm com o samba, né? E o samba traz isso de uma forma muito interessante. Mas eu diria que o samba, ele dá o nó no rabo da caninana, porque o samba não é só a esquiva. O samba é a esquiva e é a rasteira. Né? É o redimensionamento da experiência de mundo, que não se fundamenta apenas na resistência àquilo que lhe é colocado pelo outro, mas que se fundamenta numa invenção original e constante de maneiras de praticar o mundo. Somente para complementar, dá licença, acima você já falou? Claro. Tá bom. Gostei muito do que você disse a respeito da resistência. Eu acho que ela termina por ser uma palavra que as pessoas usam assim por faltar outra, não é? A resistência, ela corre mesmo, como você disse, o risco de confronto perene com uma alteridade que você nunca consegue deslocar. Então, você fica dependendo da oposição, quando o que você tem que fazer é engolir a oposição e transformar em outra coisa. Por isso que eu insisto no fato de que a simples menção conteudista do outro termina por manter o outro separado. Então, o outro não se vence com ódio ou ressentimento, mas se vence com alegria. É a alegria que inclui. E alegria, na verdade, é a grande rasteira, eu diria, até pegando o termo do Simas. Então, precisamos tomar muito cuidado com também a terminologia defensiva, que é comum hoje em dia. Nem sempre ela resolve. Ela pode se transformar em lugares comuns. Mais ou menos isso. Bom, seguindo, temos agora uma pergunta da Fabiana. Se o corpo é a dimensão do terreiro, por que ainda hoje é comum uma epistemologia que estabelece dicotomia entre corpo e voz e psiquismo? Quer começar, professor Amálio? Sim, vou tentar. São sempre perguntas, não é, que, na verdade, a gente precisaria pensar mais para responder, não é? E perguntas para uma longa conversação. E a gente tem sempre que tomar cuidado para não responder essas questões de modo professoral, nada a ver, não é? É que as culturas que separaram corpo e natureza, para dizer alguma coisa, elas não percebem como a voz é corpo, não é? A voz, ela vem das entranhas corporais. Por isso que quando se canta, essas entranhas corporais elas se expõem, e com isso se expõe o ambiente acústico do lugar onde a pessoa vive. Se a pessoa tem capacidades para desenvolver isso. Não é? Então, esta dicotomia, corpo e voz, quem faz são, normalmente, as sociedades dominantes. E em grande parte, as sociedades eurocêntricas, que estabeleceram essas dualidades. Mas se a gente vai ler, por exemplo, um autor como o Paul Zumthor, esse suíço-canadense que passou a vida, não é, estudando a voz e as oralidades, em companhia, muitas vezes, da minha amiga Jerusa Pires Ferreira, recentemente falecida, infelizmente, nós vamos perceber que, inclusive, as culturas que desapareceram, elas continuam presentes, todas essas ancestralidades continuam presentes na voz, que declama
e na voz que canta. E quem estuda isso muito bem também é a italiana Adriana Cavarero, onde justamente ela vai mostrar que o significado das palavras é platonizante e, portanto, faz parte do autoritarismo masculino, diz ela. E a voz, ela é um elemento do feminino. A voz é sempre fêmea. E esse feminino que está no homem, na mulher e na cultura. É isso que eu teria a dizer por enquanto. Eu concordo. A resposta para a pergunta da Fabiana é essa. Na verdade, quando ela pergunta por que é que a gente não trabalha com essa dimensão da integral, a gente, no fim das contas, não trabalha com isso, porque nós ainda somos muito marcados por um paradigma eurocentrado. E esse paradigma eurocentrado, ele opera em dicotomias o tempo todo. É a dicotomia entre o humano e o natural, é a dicotomia entre o corpo e o espírito, é a dicotomia entre o corpo e a voz, né? Ou é isso ou é aquilo. É um pensamento que é inimigo, né, da alteridade. É um pensamento que é inimigo daquilo que a gente pode chamar de xenofilia, que é o contrário da xenofobia. A xenofilia é aquela atração, né, pelo que o outro pode te apresentar. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com as culturas de terreiro, que foi por onde eu puxei a minha primeira fala, essa dimensão da integridade do corpo, da voz, né, e da voz corporificada, porque a voz é um corpo nessa dimensão, é absolutamente crucial. Né? Esse é um detalhe interessante. E aí eu só queria lembrar de uma coisa em cima da pergunta da Fabiana. Quando você faz num terreiro de candomblé, né, qualquer um deles, quando você faz uma saçanha, quando você faz uma cerimônia para Ossanhe, quando você faz uma cerimônia para preparar o que nós chamamos de Omi-Eró, a água da tranquilidade, a água da paciência, né, o Omi-Eró, não basta você macerar aquela folha com os teus gestos corporais, com a tua mão, para que aquela folha macerada vire banho. É necessário que você cante aquela folha. Então, a tua voz, ela é crucial como um elemento que opera na dimensão do encantamento da folha, ao mesmo tempo em que o teu corpo faz isso também, né? E você precisa do canto certo. Porque se você canta, por exemplo, o dum-dum, babá, perulé, para encantar o peregum, não vai dar certo, porque você está cantando para encantar o saião. Agora, se você pega um peregum, se o seu corpo macera o peregum e a sua voz corporificada fala peregum, alajote tum, peregum, alajote tum, babá, peregum, alaomere, peregum, alajote tum, acorde, peregum. Pai Peregum, nos cure. É o teu corpo, é a tua voz, é a integridade do ser macerando a folha. Por exemplo, deixa eu dar um outro exemplinho, por favor. Claro, professor. O poeta que eu mencionei, o Nicolás Guillén, cubano, tem um poema dele que ele intitula Songorocosongo. Ele chama isso de fonemas negroides. E ele justamente procura colocar a garganta popular dentro deste título de poema, que ele redistribui ao longo de todo o poema. Não vou ler o poema aqui para vocês, que eu não tenho. Ele redistribui, que é um elemento de canto e dança. Essa palavra songorocosongo, ela não existe em castelhano nem em iorubá. Ela é uma glossolalia, uma onomatopeia que a garganta produz no sentido de colocar o corpo para dançar.
E isto é bastante interessante, não é? Era esse exemplo que eu queria dar. Então, é uma coisa que não se fazia ainda na poesia tradicional e clássica. Isso passou a ser feito por vários poetas da América Latina. Nós temos em Porto Rico poetas que fazem isso, em Cuba, em todo o Caribe. Nós temos aqui, em certa medida, Jorge de Lima, que passou a fazer Raul Bop, que é como colocar o corpo na poesia, a voz na poesia. Essa voz que vem das comunidades e, ao mesmo tempo, do fundo do mato. E assim, de alguma maneira, redescobrir um continente que não pode ser domado pelas formas de conhecimento vindas de fora. Nós temos que elaborar um modo de conhecimento, isso que se chama de epistemologia, não é? Temos que elaborar modos de conhecimento que tem que ver com o corpo e no qual a participação das vocalidades e oralidades na música popular e na poesia terão uma ação fundamental. E que fazem parte daquela descoberta da alegria a partir do miúdo, porque a alegria só se dá a partir do miúdo, que invade o corpo. Você não fica contente com palavras maravilhosamente gerais. O que alegra é o que penetra os poros. Era esse um complementozinho simples. Bom, Ber Neves, essas falas sobre a não linearidade do tempo me lembrou muito o trabalho do Henri Bergson. Simas, estás bebendo dessa água ou eu estou viajando? Não estou bebendo, não. Apesar de conhecer o trabalho do Bergson, mas no caso é Exu mesmo. Eu tô comendo um padê arriado na esquina. Mas dá para fazer um cruzo bacana com o Bergson. Até porque só um comentário é o seguinte: os saberes ocidentais, eu vou até usar uma expressão, saberes canônicos, quando eu penso numa epistemologia da macumba, né? A epistemologia da macumba, ela não trabalha na dimensão, estou usando essa expressão provocativamente, ela não trabalha na dimensão de aniquilar os saberes ocidentais ou romper com os dogmas, né? A questão não é isso, né? Não é essa. A questão, na verdade, é transgredir pelo encantamento esses saberes, né? Então, o Bergson pode funcionar aí num cruzo com Exu, que é uma maravilha, né? Heráclito falava que a gente vive esperando o inesperado, tem Moriqui de Exu que é exatamente isso também, né? Então, e já que vocês falaram de alegria, lembrar que uma das 16 potências de Exu é a de ser Odara, né? E Odara é rigorosamente o senhor da alegria. Maravilha. Temos agora a pergunta do Lampa, não é isso? Isso. Nessa guerra, o que a ginga e as esquivas, os ataques, cabeçadas, rabos de arraia, o jogo no chão e o jogo alto, a visão do mundo de cabeça para baixo das capoeiras, como nos ajudam? Eu acho melhor o Simas responder isso. Por favor, Simas. Pô, essa pergunta é encrencada. Eu vejo que ajudam agora. Eu acho que, no fim das contas, a capoeira... Eu vou tomar aqui a capoeira a partir de uma expressão que eu estou gostando muito de usar, que eu estou chamando de ludofilia, que é o apreço pela brincadeira, é o apreço pelo jogo, né? Porque quando a gente pensa nas culturas de terreiro, elas não são culturas que operam na dimensão da aniquilação do outro, elas operam na dimensão do jogo, né? Porque se você aniquila o outro também, você não tem mais contra quem jogar. E o jogo precisa continuar,
né? Agora, de certa forma, a capoeira traz uma subversão, né? Uma transgressão do corpo domesticado, e a capoeira, no fim das contas, te permite, evidentemente, perceber o mundo de outras maneiras, de maneiras outras. Então, a ginga, a esquiva, a maneira como o corpo protagoniza a roda de capoeira, a integração entre o corpo e a mente, né, que ocorrem ali na roda o tempo todo, porque não é um exercício de autonomia do corpo, é um exercício de integridade do ser. Então, acho que a capoeira é extremamente potente nesse sentido, como acho também que o futebol é muito interessante nesse sentido, se você pensar, né, na questão do drible, que nada mais é do que você encontrar um espaço vazio para construir a ideia do gol. O drible é esse tipo de coisa. Então, a esquiva, o drible e tudo isso, no fim das contas, acho que tem uma dimensão mais profunda, que é a dimensão de lutar contra a adultização do mundo. Porque adultizar é, em alguma medida, adulterar aquilo que o mundo pode ser. Né? Então, a recuperação de uma certa dimensão da ludicidade da criança, da curiosidade, né? Da vida como jogo, da vida como brinquedo, como uma instância de transgressão do padrão, isso é muito interessante. Né? Isso é bacana. Então, acho que a capoeira opera nessa dimensão mesmo. Que amplia muito isso, e que pode ser pensada ao lado do futebol. Né? O Garrincha dizia uma coisa muito parecida com algo que Mestre Pastinha dizia, porque o Garrincha falava uma coisa, quando perguntaram numa certa ocasião para ele como é que ele driblava, ele deu uma resposta que subvertia a percepção ocidental da corporeidade. Porque ao invés de dizer que o cérebro emite comandos para o corpo e tal, o Garrincha falou o seguinte: o meu corpo tem vontade de fazer isso, então eu tenho que estar com a cabeça boa para entender o que o corpo quer. Né? Tem que estar com a cabeça boa para entender o que o corpo quer. A capoeira, em larga medida, é isso, né? A capoeira é a boca que tudo come, como dizia Mestre Pastinha, que no fim das contas também é exusíaca. Então é uma experiência de ampliação de percepção de mundo, sim. Né? Sempre para mim no sentido que cruza com o jogo, que cruza com a brincadeira e que cruza com a meninice, como uma instância de transgressão da adulteração do ser pela adultização. Mas aí é uma conversa longa a gente entrar aqui em educação, sala de aula, mas acho que é por aí. Capoeira é bacana. O complemento que eu gostaria de fazer, concordando muito com o Simas, a respeito dos aspectos lúdicos da capoeira, que se combinam com o futebol e que revelam uma atitude não adulta, tem que ver com o fato de que, se você responde sempre com violência, você se coloca no mesmo plano de quem te agrediu. E mantém uma duplicidade problemática. Então, o que prejudica o caráter lúdico. Então, o jogo significa que você faz um jogo de aproximações do adversário para incluí-lo no jogo e não para se opor a ele. Porque se você se opõe a ele, vejam que interessante isso, você permanece no tipo lógico que ele criou para você. E você é dominado por uma estrutura lógica do adversário. Isso é uma coisa para a gente pensar, não é? Bom, a pergunta é da Cássia agora. O corpo que gira no sentido anti-horário, antes de reencontrar o ancestral, esbarra na sua meninice? A resistência é menina? É. A pedrinha miudinha que nos alumeia é a pedra das invencionices, das brincâncias, do encante, das inaugurações e do nosso reencontro com elas? Eu acho que pode ser sim, essa colocação da Cássia é excelente. Mas, ô Cássia, eu vou dizer uma outra coisa.
Eu acho que na sua primeira colocação, as duas colocações são muito interessantes. Quando você fala que o corpo que gira no sentido anti-horário, acho que foi isso que você falou, né? O corpo do sentido anti-horário, ele, antes de encontrar o ancestral, esbarra na sua meninice, ele só encontra o ancestral porque esbarra na sua meninice. E eu acho que aí é uma questão interessante, né? Porque é aquela coisa do samba. O pai me disse que a tradição é moderna, vem do ancestral. O pai me disse que a tradição é lanterna, vem do ancestral, é moderna, é mais que o modernoso. Né? Porque a própria experiência da meninice, eu acho que é uma experiência de reencontro com o espírito do tempo. Né? E esse espírito do tempo é um espírito que dimensiona a necessidade de você ter uma ética ancestral. Porque há um detalhe na questão ancestral que é a seguinte: a ancestralidade, ela não é só uma condição genética, ela pode ser uma condição ética. E a condição ética da ancestralidade é a condição de respeito ao fenômeno do tempo. Então, quando a gente pensa nesse reencontro com a meninice, de alguma maneira, esse reencontro com a meninice traz também a dimensão ancestral, né? Da transgressão da temporalidade, né? Do reencontro. Isso é muito bonito. As suas colocações foram bem interessantes. E batem com uma coisa que eu falei há um pouco atrás, né? Não tinha visto a sua pergunta, vi agora, que é essa questão de você pensar a adultização como uma instância que pode ser a da adulteração. Né? E pensar essa perspectiva da meninice dentro de uma dimensão que cruza com o que o professor José Amalho chama de dimensão do jogo mesmo, né? E de trazer o outro, e de brincar com o outro, com a outra, né? Que é uma característica também da meninice. Você está disponível para brincar com o outro, para brincar com a outra. Eu acho que passa muito por aí, sim. Professor Amalho, quer dizer algo sobre? Não, a resposta já foi dada de maneira muito interessante, bacana. Então, vamos agora, na minha lista aqui, a nossa última pergunta, já estamos chegando próximo do horário, né? A pergunta do Edu, ela até já apareceu aí, mas acabou saindo. Edu. A quebra do meu entendimento vem justamente da possibilidade de vivermos na relação com a roda, com a gira, com a festa, com o corpo como terreiro, como diz o Simas. Na verdade não é uma pergunta, é uma colocação, né? O samba na escola tem que transformar a escola e não se adaptar aos seus tempos e espaços. Quer dizer, são algumas colocações que o Edu está trazendo aí para a gente poder, se a gente quiser comentar. Minimamente, eu concordo, mas chamando a atenção de uma. Bota a segunda parte da pergunta dele, que é ótima, da colocação dele, aliás. O samba na escola tem que transformar a escola e não se adaptar aos seus tempos e espaços. Mas existem adequações que são transgressoras também, né? Que é outra lição de seu Zé Pilintra, né? Às vezes você se adequa, porque ao se adequar, você consegue construir uma instância de transgressão. Tem uma frase de um malandro de Umbanda, malandro pesado, que é o malandro camisa preta, que ele diz o seguinte: o malandro é aquele que botou sapato para continuar andando descalço. Né? Então, isso daria mais 2 horas de conversa. Mas eu concordo, em síntese, com o que o Edu falou, mas eu acho também que existe aí uma questão gingada, que é a da adequação transgressora. Né? O malandro que bota o sapato porque ele quer continuar de calço. Então, nessa relação com esses espaços institucionais, muitas vezes você se dentro dessa adequação, você consegue encontrar alguns espaços de transgressão. E faz parte do jogo também. Né? Isso tudo faz parte do jogo. O jogo é múltiplo, o jogo é plural, ele é dinâmico, e o jogo inclui diversas estratégias que podem te levar a uma posição favorável na brincadeira. Uma coisa que pode-se também dizer a respeito disso, Edu, é que a arquitetura das escolas, onde as nossas crianças estudam, tinha que ser outra.
Num país com o nosso ambiente cultural tropical, digamos assim, com muito calor e cheio de efervescência, e com esse tipo de natureza que nós temos, as escolas tinham que ser voltadas para fora e não para dentro. Vários estudiosos de literatura, há muito tempo, no antigo Congresso Internacional que houve em Córdoba, na Argentina, inclusive tinha lá o Paulo Freire, para citar alguém manjado, não é? Já se comentava isso. As escolas, elas não podem, as crianças não deveriam poder estudar nesses quadriláteros angulosos e cheios de linha reta, quando a sociedade é, na verdade, sinuosa e cheia de movimento. Este é um problema para a educação. Bom, chegamos já estamos perto de meio-dia, então eu quero, agradecer demais, dizer o tanto que foi incrível começar as rodas de conversas, com essa conversa, com esse papo, com esse ensaio de encantamento. Eu queria agradecer demais a todas as falas, enfim, tudo que a gente dividiu aqui, né, que vocês dividiram conosco. E queria chamar aqui, né, a nossa coxia está cheia. Primeiro eu queria chamar a Regina Machado, para a gente poder fechar essa primeira roda de conversa. Regina, quer dizer algo? Olha, eu só quero agradecer mais uma vez. Eu estou aqui, na verdade, sendo tomada, né, por todas as falas de vocês, por toda a beleza das falas, por toda a vibração dessas falas, pelo conhecimento, mas não só pelo conhecimento em si como valor absoluto, mas em como vocês fizeram, compartilharam conosco esse conhecimento através dessa possibilidade da beleza, né, de uma experiência estética intensa e profunda, que inclusive é inerente à nossa canção popular. Então, eu estou aqui só recebendo e agradecendo essa possibilidade de tudo isso que vocês nos trouxeram nessa manhã. Axé, muito axé para todos nós. Eu quero aproveitar também e convidar todo mundo que está, né, as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube, para a nossa próxima roda de conversas, né, que vai acontecer às 15 horas, que é a roda de conversa com as mulheres cancionistas, os enlaces entre cantar e compor. Teremos Regina Machado, teremos Consuelo de Paula, Selmar, Socorro Lira e Cristal, com a mediação da minha conterrânea Paula Santoro. E então eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês, chamar, né, quem está na coxia para a gente poder, né, esse trabalho aqui contou com muita gente aqui nos bastidores, né, a Joana, Ber, a Luísa, né. Bom, enfim, deixar aqui a minha gratidão também de poder participar, mediar essa mesa e compor esse trabalho do Vox Mundi, e a gente se encontra em breve. Obrigado, Simas, obrigado, Amália, obrigado a todo mundo. Obrigado a vocês, obrigado pela companhia, Simas. Obrigado, gente, foi um prazer, professor. Obrigado pelo convite. Valeu. Muito obrigado. Obrigado, Regina. Eu que agradeço. Obrigadíssimo. Até mais. Vocês todas. Beijos. Axé. Muito obrigada.